Opa, tudo bem? Você faz reparos em placas eletrônicas, mas não sabe por onde começar uma análise em fonte chaveada? Não tem a mínima noção de como deve proceder, onde deve medir, os testes que devem ser executados? Assista a esse vídeo até o final que irei te ajudar. Essa é uma aula rápida que irá mostrar um caminho para você resolver o seu problema. Não quero dizer aqui que a forma que irei usar é a única ou a melhor. Existem diversas técnicas para analisar uma fonte chaveada. Porém, se você não possui nenhuma técnica, não sabe por onde começar, me acompanhe. Vamos para a fonte. Para essa aula eu vou usar uma fonte chaveada simples, sem fonte PFC, sem fonte standby, sem power on. Como sempre falo em meus treinamentos, o profissional da área de manutenção, da área de reparos, ele tem que ter metodologia de análise. Ele tem que ter o seu método, desenvolver o seu método. É o que eu chamo de tripézinho, né? Sintoma, causa, raciocínio lógico. O profissional da área de manutenção tem que entabular, tem que desenvolver raciocínio lógico. Tá? Isso é muito importante para a detecção dos problemas, aonde está a causa do problema. Todo sintoma tem no mínimo uma causa. Através do raciocínio lógico, por eliminações, através de testes, eu vou chegar no meu setor defeituoso, no meu componente defeituoso. Dito isso, vamos para a análise aplicando o tripé, tá ok? Eu tenho aqui duas placas, isso aqui é um conjunto de um monitor, eu tenho a placa principal, tá? E eu tenho aqui a placa fonte, né? A IP board. Na verdade são duas fontes, né? Uma fonte flyback, né? E chaveada, e uma fonte inverter, um inversor para as lâmpadas. Tá? Primeira coisa é definir em que placa está o problema. Você colocou o equipamento na tomada, nada acontece, você abre o equipamento, primeiramente, inspeção visual, verifica se está tudo ok, se não tem nenhum componente carbonizado, estufado, nenhuma trilha quebrada, nenhuma ilha rachada, nada que possa já te dar um caminho, tá? Então a inspeção visual é o primeiro passo. Bom, vamos energizar a placa da fonte com o equipamento aberto e vamos verificar a saída da alimentação. Primeiro passo, né? Nós partimos pelo princípio do meio. Eu não preciso verificar se está entrando energia aqui. Eu preciso verificar se está saindo energia aqui. E aí, através do multímetro, né, eu tenho aqui linhas de 5 volts. 5 volts alimenta a placa principal e 12 volts vai alimentar aqui o inverter, o inversor. E não tem tensão nenhuma, está zerado, ok? Não há tensão. Energizamos a fonte chaveada e não tem tensão. Bom, eu posso ter aqui dois problemas. Eu posso ter um problema realmente na fonte de alimentação, tá? Mas eu posso ter um problema na placa principal. Eu posso ter aqui um curto-circuito, tá? Uma linha de VCC em curto, que está matando essa tensão, está fazendo com que a fonte chaveada entre em modo de proteção, uma fuga muito grande, tá? Ou eu posso ter realmente um defeito na fonte. Então, o que fazemos? Desconectamos a carga nesse primeiro momento para verificar se a tensão no conector de saída sobe. Se a tensão não subir, constatamos qual é a placa defeituosa, né? A placa defeituosa é a fonte, beleza? Então, não tem tensão na saída sem carga, fonte de alimentação. Agora nós temos que definir se está no primário, se está no secundário, isso aí é uma outra história. Agora, se surgiu tensão aqui na saída, ou seja, se a tensão subiu sem carga, primeiro, nunca devemos analisar uma fonte flutuando, ou seja, sem carga. Uma série de coisas pode acontecer, tá? Que nesse caso eu não vou entrar aqui agora, nesse momento, tá? Mas uma série de coisas pode acontecer quando você deixa a fonte flutuando, sem carga. Então, o que devemos fazer? Eu tenho aqui um dispositivo que eu criei, tá? Com um resistorzinho, pode usar um resistor aí de 100 a 150 ohms, tá? Duas garrinhas, e colocamos uma carguinha aqui na linha de 5 volts para ver se essa fonte entra em modo de proteção
ou se ela mantém os 5 volts. Tá? Colocou carga aqui, ok? E a fonte manteve os 5 volts, belezinha, tá? Não desligou, não entrou em modo de proteção, provavelmente você tem um defeito na placa principal, um curto-circuito na linha de VCC ou uma fuga, né, de algum capacitor na linha de VCC, de algum componente aqui na linha de alimentação que está derrubando essa fonte, está fazendo com que essa fonte entre em proteção. Tá? Agora, tá, se eu desconectei a carga, voltando lá atrás, desconectei a carga, energizei a placa e não veio tensão, então com isso definimos que o defeito está na fonte de alimentação realmente. Tá? Cabe a nós agora definirmos se o defeito está no primário da fonte ou no secundário da fonte. É perceptível, tá, a divisão passando aqui pelo meio do fotoacoplador, do transformador de pulso, dando a volta atrás do MOSFET aqui. Tá? Essa placa ainda tem um 6zinho de áudio. Tá? É bem definido o primário da fonte e o secundário da fonte. Tá? Os terras são isolados. Se eu for fazer alguma medição no primário, eu devo usar o terra do primário. Eu já fiz aqui um gatilhozinho para ficar mais fácil. Se eu for fazer alguma medição no secundário, eu deverei usar o terra do secundário. Terra do primário é quente, terra do secundário é frio. Tá? Bom, eu parto sempre do princípio do meio, né? Eu não preciso ficar verificando se está entrando energia, eu já venho aqui na saída, porque se eu tenho 5 volts, se eu tenho 12 volts na saída, automaticamente está entrando, está passando pelo filtro de rede, está retificando, está filtrando, está alimentando o PWM, o MOSFET está chaveando, né? Está tendo retificação em alta frequência, está filtrando aqui e está saindo aqui, né? Agora, se não tem tensão, primeira coisa que a gente vai olhar aí, que é o primeiro passo que todo mundo faz, é verificar se o fusível não está rompido, ok? Porque fusível rompido, fusível aberto, indica curto no primário, tá? E quem pode causar o rompimento desse fusível? Normalmente, tá? Em quase 100% das vezes, ou é o MOSFET, ou é a ponte retificadora. Tá? Ou um ou outro está em curto e o fusível abre na hora. Eu não posso descartar aqui também o bloco eletrolítico, mas é muito mais difícil esse capacitor entrar em curto. O que normalmente vai entrar em curto é o MOSFET ou a ponte retificadora. Porém, se o fusível está bom, tá? Isso não elimina a possibilidade de eu ter um defeito no primário. Eu posso ter um defeito no primário que não é curto, mas eu posso ter também um defeito no secundário. Veja que eu estou aqui eliminando qual setor, é o setor primário ou é o setor secundário. Eu posso ter algum curto nesse secundário que está fazendo com que essa fonte pare de oscilar. Tá? O oscilador PWM é esse LD7575, esse 6zinho aqui, essa SOIC 8. Tá? É ele que vai gerar os pulsos PWM para o MOSFET que vai chavear. Tá? Isso é a teoria de funcionamento da fonte chaveada. Como é que eu devo proceder, tá, para definir se eu tenho um curto aqui no secundário ou se eu tenho algum componente aberto, né, falta de partida aqui no primário? Para isso, uma das técnicas que você pode aplicar é utilizando um multímetro analógico. Existem outras técnicas para se detectar isso também, tá? Mas eu vou usar aqui a mais comum e a que talvez todo mundo tenha aí, que é um multímetro analógico. Eu vou colocar ele em vezes 1, mas poderia colocar ele em vezes 10 também, tá? Depende aqui do tamanho do capacitor, tá? Para ter uma maior deflexão, eu posso usar ele em vezes 10. Eu vou até partir aqui já no vezes 10, tá bom? Então, eu vou aqui ajustar o meu ponteiro, calibrei aqui o meu ponteiro, vou pegar o meu terra de referência do secundário, que eu estou medindo o secundário. Então, ponta preta no negativo e eu vou medir aqui os 3 diodos de saída. Eu tenho 2 fontes de 5 e uma fonte de 12 nessa placa.
E vamos ver o que vai acontecer com o ponteiro. Então esse 5 aqui, ó, ele foi e ficou, está numa leitura lá de aproximadamente 2 ohms, ele foi e ficou aproximadamente 2 ohms. Agora eu vou inverter as polaridades e vou repetir a mesma leitura. Numa fonte que não tenha curto no secundário, o ponteiro tem que deflexionar e voltar, carga de capacitor. Então, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se eu tivesse um curto, numa dessas medições, eu constataria. Por exemplo, vamos gerar um curto aqui, ó, no diodo, num dos diodos retificadores da linha de 5, tá? Então, fechei um curtozinho aqui e vamos ver o que aconteceria nessa medição, tá bom? Então, preta no negativo, vermelha lá no diodo que não está em curto, ela foi e ficou, vamos inverter, ela foi e voltou. Agora vamos no diodo que está em curto, tá? Essa linha de 5 está ok. Foi e ficou, e reparem que agora deu 0 ohms. Vou inverter aqui as polaridades, tá? E ela vai e também fica em 0 ohms. Isso já mostra para mim que eu tenho um curto na linha de 5. Poderia ser um diodo, poderia ser um dos capacitores, tá? Se você gostou dessa aula e quer aprender mais sobre fonte chaveada, quer aprender técnicas de análise, prováveis defeitos em fontes mais complexas, como fonte PFC, fonte de standby, power on, quer saber como utilizar o osciloscópio em uma fonte chaveada com segurança e muito mais? Dias 21 e 22 de outubro irá ocorrer um treinamento presencial totalmente prático no canal da Eletrônica em Santos. São 12 horas de treinamento e apenas 4 vagas. Vou deixar na descrição do vídeo o link do treinamento para que você faça a sua inscrição via WhatsApp. Até lá!